Há algo profundamente perturbador na natureza humana que nos leva a buscar o divino precisamente nos momentos em que nossa razão mais o rejeita. É como se a alma, acossada pelo desespero, encontrasse na própria impossibilidade de suas circunstâncias a única porta de entrada para o milagre. Assim foi com Nossa Senhora das Vitórias, uma devoção nascida não da tranquilidade da fé, mas da angústia existencial de homens que se viram diante do abismo e no último instante ousaram erguer os olhos ao céu. Consideremos por um momento a estranha ironia que permeia toda essa história. As maiores vitórias da cristandade foram conquistadas não pelos mais fortes, mas pelos mais desesperados, não pelos mais sábios, mas pelos mais simples, não pelos mais poderosos, mas pelos que se reconheceram impotentes. E no centro de todas essas vitórias impossíveis, uma figura feminina, silenciosa e maternal, tecendo os fios da providência com a delicadeza que escapa à compreensão masculina da guerra e da política. Era o ano de 1627, La Rochelle erguia-se como uma fortaleza protestante no coração da França católica. Luís XIII, esse rei de alma dividida entre a grandeza temporal e a inquietação espiritual, contemplava as muralhas da cidade rebelde com o peso de quem carrega sobre os ombros não apenas uma coroa, mas o destino de uma civilização. Que pensamentos atravessavam sua mente naqueles dias de cerco, que diálogos travava consigo mesmo nas horas silenciosas da madrugada, quando o peso da responsabilidade se torna insuportável para qualquer mortal. O cardeal Richelieu, esse homem de Deus que compreendia as necessidades do poder temporal, com uma clareza quase diabólica, sussurrava-lhe estratégias militares. Mas foi Ana da Áustria, sua esposa, quem compreendeu a verdadeira natureza daquela batalha. Não se tratava apenas de conquistar uma cidade, tratava-se de preservar a alma de uma nação. E assim, enquanto os canhões trovejavam contra as muralhas de pedra, ela mobilizou uma artilharia diferente, as orações de todo um povo. Que espetáculo extraordinário deve ter sido aquele, Paris inteira ajoelhada, recitando o terço com um fervor que nascia não da rotina devocional, mas da urgência existencial. Os capelãos do exército, esses soldados que Cristo compreendiam tanto de batalha quanto de sacramentos, transformaram os acampamentos militares em mosteiros temporários. E algo misterioso aconteceu. A oração, essa força invisível que os céticos consideram mera superstição, começou a operar uma transformação que nenhuma estratégia militar poderia explicar. Quando os protestantes de La Rochelle se renderam, foi como se uma força superior tivesse intervido no curso natural dos acontecimentos. Luís XIII, esse homem que oscilava entre a dúvida e a fé, não hesitou em reconhecer a origem sobrenatural de sua vitória. A pedra fundamental da Igreja de Nossa Senhora das Vitórias foi lançada não como um monumento ao orgulho real, mas como um testemunho de humildade diante do mistério. Mas é na figura do irmão Fiacre que encontramos o coração pulsante dessa devoção. Esse homem simples, esse camponês que trocou o arado pela oração, tornou-se o instrumento através do qual o céu tocou a terra de maneira quase tangível. Que tipo de alma era necessário para receber tais visões? Que pureza de coração, que despojamento de si mesmo, que abandono total à vontade divina. Nas primeiras horas da madrugada de novembro de 1637, quando o mundo dormia e apenas os místicos velavam, Fiacre viu o que nenhum olho humano deveria ver, a Virgem Maria, não como uma aparição etérea, mas como uma presença maternal e real, carregando nos braços não o menino Jesus, mas o futuro da França. Não tenhas medo, disse-lhe ela, com aquela ternura que apenas uma mãe pode ter. Eu sou a mãe de Deus, e esta criança é aquela que Deus quer dar à França. Que abismo de significado se esconde nessas palavras aparentemente simples. Ana da Áustria, estéril há 23 anos, carregava em seu ventre não apenas um herdeiro, mas uma promessa divina, e Fiacre, esse homem que o mundo consideraria insignificante, tornou-se o confidente dos segredos do Altíssimo. Algo profundamente perturbador na maneira como Deus escolhe seus instrumentos, sempre os mais improváveis, sempre os mais humildes, sempre aqueles que o mundo despreza. As 3 novenas pedidas pela Virgem, a Nossa Senhora das Graças em Cotignac, a Nossa Senhora de Paris e a Nossa Senhora das Vitórias não eram meras formalidades devocionais. Era um mapa espiritual, um itinerário da alma que conectava a Província mística à capital do reino e o santuário da Vitória. E quando Luís XIV nasceu, não foi apenas um príncipe que veio ao mundo, mas a resposta tangível de Deus às orações de um povo. Mas talvez seja na Batalha de Lepanto que encontremos a manifestação mais dramática do poder de Nossa Senhora das Vitórias. Era 7 de outubro de 1571 e o Mediterrâneo tornara-se o palco de um confronto que decidiria o destino da civilização cristã. São Pio V, esse Papa dominicano,
que compreendia que algumas batalhas só podem ser vencidas de joelhos, mobilizou não apenas as frotas da Liga Santa, mas as orações de toda a cristandade. Que pensamentos atravessavam a mente dos marinheiros cristãos quando viram no horizonte as 300 galeras turcas? Que orações brotavam de seus lábios quando compreenderam que estavam em minoria numérica? Dom João da Áustria, esse jovem comandante que carregava nos ombros o peso de uma civilização, deve ter sentido o mesmo que Davi diante de Golias, a vertigem de quem se vê diante do impossível e, no entanto, ousa confiar. O rosário que os soldados cristãos recitavam não era apenas uma mera prática devocional, era uma arma espiritual forjada na fé de gerações. Cada Ave Maria era súplica que subia aos céus, cada Pai Nosso um ato de abandono à providência. E quando as galeras se chocaram nas águas de Lepanto, não foram apenas canhões que dispararam, mas orações que se materializaram em vitória. A derrota da armada otomana foi tão completa, tão inesperada, tão contrária a todas as previsões humanas que mesmo os céticos se viram obrigados a reconhecer a intervenção do sobrenatural. São Pio V, em Roma, teve a visão mística da vitória no exato momento em que ela acontecia. E quando as notícias chegaram, a cidade eterna, o Papa não hesitou em instituir a festa de Nossa Senhora da Vitória, reconhecendo publicamente que aquela não havia sido uma vitória humana, mas divina. Séculos depois, em 1836, a Igreja de Nossa Senhora das Vitórias, em Paris, havia se tornado um lugar quase abandonado. O padre Desgenettes, esse sacerdote que conhecia a aridez espiritual de uma época que começava a duvidar de tudo, contemplava os bancos vazios de sua igreja, com o desespero de quem vê sua vocação desmoronar. Que noites de insônia deve ter passado esse homem, que questionamentos sobre o sentido de seu sacerdócio, que tentações de abandonar tudo. Mas foi precisamente nesse momento de maior desalento que o milagre aconteceu. Subindo ao altar para celebrar uma missa quase solitária, Desgenettes ouviu uma voz que não vinha de sua imaginação, mas de uma realidade superior. Consagra tua paróquia ao Santíssimo e Imaculado Coração de Maria. A ordem foi repetida 2 vezes, como se o céu quisesse ter certeza de que a mensagem havia sido compreendida. O que se seguiu foi uma transformação que desafiava todas as explicações sociológicas. Em poucos dias, a igreja, que mal reunia 10 fiéis, passou a atrair multidões. 500 pessoas compareceram à primeira reunião da Associação de Orações e esse número continuou crescendo de maneira inexplicável. Mas o verdadeiro milagre não estava nos números, estava na conversão do ex-ministro voltairiano Etienne de Joly. Esse homem, que representava todo o ceticismo de uma época, se rendeu diante da evidência do sobrenatural. E assim chegamos ao coração do mistério de Nossa Senhora das Vitórias, a intercessão materna que opera através da história humana, de maneira silenciosa mas eficaz. Não se trata de uma força mágica que altera as leis da natureza, mas de uma presença maternal que desperta no coração humano a capacidade de transcender suas próprias limitações. Cada vitória atribuída a Nossa Senhora das Vitórias foi, na verdade, uma vitória da fé sobre o desespero, da esperança sobre a resignação, da oração sobre a passividade. Maria não venceu as batalhas no lugar dos homens, ela os ensinou a vencer suas próprias batalhas interiores. E essas vitórias espirituais se manifestaram em vitórias temporais. Algo profundamente consolador na devoção a Nossa Senhora das Vitórias, a certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios da história, quando tudo parece perdido e a derrota parece inevitável, existe uma força maternal que vela sobre os destinos humanos, não uma força que nos dispensa da luta, mas que nos dá a coragem para lutar, não uma força que nos garante a vitória fácil, mas que nos ensina que as verdadeiras vitórias são sempre impossíveis aos olhos humanos e por isso mesmo divinas. A Igreja de Nossa Senhora das Vitórias em Paris, coberta de ex-votos que testemunharam milhares de graças alcançadas, permanece como um monumento vivo a essa verdade, que a intercessão de Maria não é uma superstição do passado, mas uma realidade presente que continua operando no coração de quem ousa crer no impossível.